Hello, everybody. How are you? I'm fine, and I hope everybody fine. Ok? Então, como vocês estão? Eu estou bem e espero que todos estejam bem dentro das possibilidades, né? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Let's go, vamos lá. Tá, pessoal, a aula de hoje é a mesma aula lá do Centro de Mídias, só que eu enriqueci ela um pouquinho. Eu coloquei mais informações para vocês entenderem melhor, ok? Tá. Lá eles fizeram uma revisão do verbo to be, tá? No presente, no passado. Depois fizeram uma revisão dos verbos no presente e uma revisão dos verbos no passado. Como eu achei muito, tudo de uma vez, eu só coloquei agora a revisão do verbo to be no presente e no passado. Aí, numa próxima aula, eu faço a revisão dos verbos no presente e dos verbos no passado. Então, hoje, a gente só vai ver o verbo to be. Presente, present simple e simple past, passado, ok? Então, vamos lá. No presente, lembrem das pessoas, primeiro de tudo. Então, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, é uma coisa, um objeto, lembrem-se, tá? Ele ou ela, mas no caso um objeto, um animal, tá? Então eu uso isso, certo? We, nós, they, you, de novo, vocês, they, eles ou elas, certo? Então vamos lá para o verbo to be no presente. Então, I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isto, né, é ou está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles ou elas são ou estão. Resumidamente, no present simple, tá? No presente simples, vai ficar assim. Sempre que aparecer I, eu vou usar am. Sempre que as pessoas forem he, she, it, ele, ela, ele ou ela, né? Uma coisa, um objeto, eu vou usar is. You, você ou vocês, we, nós, e they, eles ou elas, eu vou usar are, tá? Não necessariamente vai aparecer o pronome pessoal, pode aparecer o nome de alguém. Por exemplo, Ana. Quem é a Ana? Não é ela? Então, eu vou usar is. Ana is, tá? Ana is my mother. Ana é minha mãe, tá? Então, vou usar is. Se aparecer, por exemplo, Daniel and Paulo. Paulo e Daniel são quem? São eles. Então, vou usar are, tá? Então, pode aparecer assim também. Esse é o verbo to be no presente. Agora, nós vamos para o passado. Ó, no passado, I was, eu era, tá? Eu fui ou eu estava. You were, você era, você foi ou você estava. He was, ele era, ele foi ou ele estava. Mas, gente, esse foi aí não é sentido de ir, é no sentido de ter sido alguém, tá? Então, por exemplo, he was a painter, ele foi um pintor, tá bom? Certo? She was, ela era, foi ou estava. It was, isto era, foi ou estava. We were, nós éramos, nós fomos ou nós estávamos. You were, vocês eram, vocês foram ou vocês estavam. They were, eles eram, eles foram ou eles estavam, tá? Então, ó, resumidamente, da mesma maneira, para I, para eu, vou usar sempre o was. Para he, she, it, ele, ela, objeto, was também. E para you, we, they, were. Lembrando que, mesma coisa, apareceu o nome de alguém, tá? O nome de várias pessoas. Você tem que substituir para saber qual pronome vai ser. Por exemplo, os estudantes, the students. Quem são? São eles. Então, os estudantes estavam cansados. The students, para eles eu vou usar o quê? Were tired, estavam cansados, ok? Então, vamos lá. Aí, a revisão da atividade, ela volta lá numa atividade do primeiro bimestre, num textinho do primeiro bimestre, sobre a Rizka, tá? Que ela cria o personagem Sipta. Para quê? Para criar histórias em quadrinhos, animes, histórias em quadrinhos,
para as crianças poderem falar sobre o bullying que elas sofrem, sobre a violência que elas sofrem, tá? Então, nós estudamos isso, nós fizemos até um trabalho em grupo sobre isso, ok? Então, vamos ao texto sobre a Rizika, tá? E como ela criou a Sipta. Para quê? Para contar essas histórias. Então, aqui no texto já está marcado os verbos to be que aparecem, tá? Tanto no presente como no passado, ó. Então, Rizika is a 70 years old high schooler from Sulawesi, Indonesia, who loves coffee and bicycling. I am a shy person, but please do not hesitate to approach me, she says. As she was inspired to keep drawing by someone, he hopes her drawing can inspire someone else too. I planned to create Sipta with a concept of finding the silence with silence. Então, primeira coisa para entender o texto em inglês, procurar as palavras cognatas. O que são as palavras cognatas mesmo? As que parecem com português e com inglês e têm o mesmo significado, tá? E depois vocês vão procurar as palavras que vocês já conhecem. As que vocês não souberem, vocês tentam entender a partir do contexto do texto, tá? Sobre o que o assunto está falando, daí vocês vão conseguir entender. Então, vamos lá. Aqui, quais palavras que eu conheço que são cognatas? Schooler, lembra escola, né? Tá? Sulawesi, Indonésia. Who loves? Love, todo mundo sabe que é amar, né? Coffee, café. Bicycling, alguma coisa relacionada à bicicleta, né? I am a shy person, but please do not, or not, não, hesitate, hesitar, né? To approach, aproximar, me, she says. As she was inspired, ó, inspirado. Só que como terminou com ed, tá no passado, então inspirou, né? To keep down by someone. She hopes her dark inspiring. De novo, ó, inspirar. Só que não tá com ed no final. Então, deve estar no presente, né? Someone, ó, I plan, plano. Mas terminou com ed. Planejo, eu. Ó, eu. Planejei, né? Passado. Create, criar. Cipta. Concept, concepção. Find the silence, silêncio. Silêncio. Então, vamos ler o texto. O is, a gente sabe que é o verbo to be no presente, então Rizika é ela. Lembra que eu falei que se aparecer um nome, também, né? Nós temos que conjugar o verbo to be de acordo. Então, Rizika é ela, então is. Ela é, ou ela está, né? Então, no caso aqui, 17 anos. Então, ela é uma estudante do ensino médio, que é de 17 anos. Da onde? From, do sul, do Sulawesi, na Indonésia. Que who loves, que o quê? Ama café e ciclismo, bicicleta. I am, eu sou ou eu estou. No caso aqui, shy é tímida, então ela é tímida pessoa. But, mas, você o quê? Pode fazer o quê? Não hesite em se aproximar de mim, ela diz. Ela se inspirou para desenhar o quê? Em pessoas que a inspiraram, tá? A desenhar sobre essas pessoas também, tá? I planned, eu planejei, to create, criar Sipta, com qual concepção? De luta, lutar, tá? Ou lutar com o silêncio, lutar o silêncio com o silêncio, ou seja, né? O silêncio no desenho, né? Mas além do desenho vai mostrar tudo, contra o silêncio sobre a violência, sobre o bullying, tá? Aqui, ó, também tem mais alguns exemplos de quando eu uso o verbo to be, tá? Então, ó, exemplos tirados do texto. Rizika, is, Rizika é, poderia ser está, mas no caso 17 anos de idade estudante, então Rizika é. I am, eu sou uma shy, tímida, uma pessoa tímida.
As she was, ela se inspirou, ela foi inspirada por alguém, tá? Então, ela foi inspirada por alguém. Ó, we can use to be to say how old someone is. Então, nós podemos usar o verbo to be também para dizer a idade que alguém tem. Então, ó, deixa eu baixar um pouquinho para vocês visualizarem a figura também. Então, ó, how old are the babies? Babies são eles, bebês, né? Então, eu vou usar o are, né? They are. Então, how old are the babies? Quantos anos têm os bebês? Aí lá a resposta, o they também, olha lá. Só que aqui tá na forma contraída. They are 9 months old. Eles têm 9 meses de idade. How old is the girl? A girl não é ela, a garota, então eu usei is. Quantos anos tem a garota? Aí ela, she's 15 years old. Ó, aqui seria she is ou she's, tá? Tanto faz, os dois estão corretos. Só que eles usam mais a forma contraída lá nos Estados Unidos, certo? No inglês. Então, qual é a atividade 1? Atividade 1, vocês vão encontrar formas do verbo to be no presente nesse texto aqui, certo? Então, quais são as formas do verbo to be no presente? Is, am, is e are. Então, vocês vão buscar aqui no presente, tá? Eu vou ler o texto rapidinho, porque senão a gente não tem tempo aqui no vídeo. Não pode ser um vídeo muito longo, tá? Então, a Jane é uma adolescente, ó. Jane is very intelligent teenager. She's a 15 years old and has 2 brothers. She goes to school in the morning and helps her parents in the autumn. In the evening, she studies English at school. She loves ice cream and the barbecue. She eats ice cream every day, and on the weekend, she eats barbecue. Her brothers don't like to study, but they help their parents too. They want to open small restaurant because they like to work with food. James likes science and he wants to be a doctor. Her father tells her that it's necessary to study a lot to be a doctor. Jane tells her father, yes, you are correct. This is my dream and I know it's possible because I'm a dedicated. Jane's family has problems, but they believe there are solutions and they never give up. Jane doesn't have everything he wants to be, works hard. Então, tem ali embaixo um vocabulário para vocês saberem a tradução do texto, tentarem traduzir, tá? Ele é bem simples. Vocês não precisam traduzir, entender para fazer atividade, tá bom? Se vocês quiserem, vocês façam isso para vocês entenderem melhor, mas não tem necessidade. A letra B também é para vocês procurarem o verbo to be, só que no passado. Quais são as formas no passado? Was e were. Então, vocês vão buscar no texto, tá? Esse texto aqui embaixo, que é uma história parecida com a história do Romeu e Julieta, uma adaptação, tá? Vocês vão buscar aqui. Então, eu vou ler rapidinho para vocês também, para dar tempo, né? Ó, Romeo and Juliet. Romeo was the only son of the wealthiest family in their town. He was to marry the daughter of the next town's most powerful family for business. But Romeo is in a relationship with their servant's daughter, Juliet. After reading the news of Rome's arranged wedding, she lost all hope, just like the famous Romeo and Juliet. She clearly knew what they was something to do. However, Romeo had courage to fight for their love. His parents were completely against them. He valued power and health more than their own. So happiness. Romeo's father threatened not to give him an interest and cut off their ties if he chooses Juliet. In the end, Romeo chose Juliet. He knew he can't be happy being happy without Juliet. Então, é uma adaptaçãozinha, né? Fala sobre um menino que era rico, uma família rica, que deveria se casar com a filha de outra família rica de outra cidade, mas ele namorava a filha de uma escrava, Julieta, tá? De um escravo. E ele lutou contra o pai dele, contra todos, para ficar com a Julieta, tá bom? Então, vocês vão encontrar o verbo to be no passado, nas formas was e were, tá? E vão marcar aqui
na letra B, tá bom? Só isso, only this, ok? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem lá no WhatsApp. Façam só as respostas no caderno, só as respostas, tá bom? Então, coloquem letra A, procurem o verbo to be no presente, no primeiro texto. Letra B, procurem o verbo to be no passado, no segundo texto, ok? Certo? Have a good lesson, tenha uma boa aula and a good day. Um bom dia. Bye, bye.